mandato, já se passaram 2 anos e meio, dos quais 1 ano e meio não teve mandato, porque a gente não conseguiu trabalhar em função da pandemia. Isso nos prejudicou bastante. Agora a gente está retomando gradativamente as atividades. Eu não parei durante a pandemia, verdade seja dita, eu trabalhei até mais, mas não tinha a possibilidade de usar o mandato na sua totalidade por força das restrições sanitárias. Agora, deputado, o senhor falou do contribuinte, né, que através desse dinheiro o senhor é remunerado da função de deputado estadual, e esse mesmo contribuinte deve estar bastante preocupado, se não está, é preciso ficar alerta, a uma situação que passou pela Alesp, pela Assembleia Legislativa, e que me deixou muito preocupado, que foi um empréstimo de algo próximo de 9 bilhões de reais, um empréstimo feito e pedido pelo governo do estado de São Paulo. A justificativa dada para este empréstimo adquirido pelo governo do estado, para mim cheirava um cheque em branco. Para mim cheirava um cheque em branco. E aí, a gente vem sendo surpreendido com algumas questões. Por exemplo, um governo do estado que contribuiu para que nós chegássemos aqui com a tamanha dificuldade financeira, Bauru sofreu. Mas Castelo Branco, mas Bauru está sofrendo, porque é uma cidade que já não é uma cidade rica, vive do comércio, vive do serviço. O senhor pode imaginar o que sobrou para nós da pandemia, com tudo fechado durante tanto tempo. Aí vem o governo do estado, arrebenta com a economia e dá Vale Gás. O Vale Gás, quando se propôs o Vale Gás, eu falei assim, espera um pouquinho, se o cara tiver na Bolsa Família, não pode Vale Gás. Então só é marketing. O Vale Gás cheira marketing. Aí ontem anunciamos aqui nessa rádio, Novotec Expresso para 37 mil vagas, com 30 mil bolsas de até R$ 600. Falei, bom, já entendi onde está indo o dinheiro desse empréstimo. E cheira uma compra de voto, claro, velada. Eu votei contra, fomos votos vencidos mais uma vez, porque já há 30 anos que o PSDB pilota a Assembleia Legislativa, como dizia o nosso querido Major Olímpio, já somos um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes há 30 anos. Eu não, e muitos dos nossos colegas não, mas por força de conchavos, de trocas, da velha política do tomar lá da cá, eles têm a maioria. Então tudo que vem do Palácio dos Bandeirantes é aprovado na Assembleia. É uma pena, a gente luta bravamente, mas a máquina, o mecanismo, o moedor de carne te consome. Então eles passaram. E esse foi mais um dos absurdos que passaram. O estado de São Paulo, que é um dos mais ricos, é o mais rico da União, tem que pedir dinheiro emprestado? Tem uma coisa errada. Ele não deixou claro para onde vai o dinheiro. O projeto de lei é superficial, não é pontual, não esclarece dúvidas. Ou seja, ele captou recurso, inclusive no exterior, em dólar, vai endividar o Estado, tanto internamente quanto externamente, sendo que ele já está devendo dinheiro para o governo federal. Não vai pagar essa conta porque ele não vai se reeleger, quer dizer, ele vai sair candidato a presidente da República, não vai se eleger. O que vai assumir provavelmente não vai pagar essa conta porque é um empréstimo para ser pago em 30 anos. E um valor absurdo, né? 8 bilhões e 800 milhões de reais, que você, contribuinte que está me ouvindo aí, parabéns, né? Você que é um dos maiores pagadores de impostos do mundo, que o Brasil é o terceiro maior pagador de imposto do mundo. E o estado de São Paulo é o estado mais caro para se viver do Brasil. Então você que me ouve está nesse rol dos que pagam um imposto absurdo. Vai pagar mais, que vai ter que pagar essa conta. E é lógico, isso tem que ser dito para terminar esse bloco de raciocínio, que é uma medida eleitoreira. Ele está pegando dinheiro para fazer campanha. Ele vai começar a usar esse dinheiro para usar a velha e boa estratégia do PSDB. Qual que é? Primeiro ano, ele faz espuma. Segundo ano, ele solta todos os pacotes de maldade que pode soltar, como ele soltou. Aumenta imposto, tira direito, fecha estatal, ou seja, o pacote das maldades, o saquinho de venenos que foi 2020. E agora ele começa a dar de bom moço. E como é que ele dá de bom moço? Ele abre o cofre para prefeitos e vereadores. Tá ouvindo aí? Você que tá me ouvindo aí, é isso que vai acontecer. Pode prestar atenção. Então ele começa a distribuir dinheiro. E esses prefeitos e vereadores que estão recebendo esse dinheiro, estão contentes, porque evidentemente as prefeituras sempre precisam, estão se vendendo. Importante.
você precisa de recurso, mas que isso não se traduz em voto. Pelo amor de Deus. Sim. Né? Mas ele tem essa expectativa de que isso vai se transformar em voto e de que essa velha política vai vir a vencer. Do tipo, deixa esses caras falar o que quiser, que no final, lá no ano que vem, nós vamos levar a eleição de novo, porque nós estamos pilotando a máquina e nós vamos injetar dinheiro nas prefeituras. Mas, deputado, não é fácil ser oposição ao Dória. Eu digo isso porque nós temos em Bauru a prefeita Suelen, que foi lá, até a gente brinca, ela tocou a campanha e saiu correndo, né, porque ela foi lá reclamar dos leitos de UTI aqui do hospital das clínicas, a abertura do hospital, e não conseguiu. Entretanto, conseguiu um inimigo político gigantesco, uma pessoa melindrosa, que é o governador João Dória, melindrosa, birrento, e com outro problema, vingativo. Bauru sofreu muito, mas sofreu muito em função dessa posição da prefeita Suelen Rosim, ficando para trás na estrutura de saúde para enfrentar o pior momento da pandemia. Outra coisa, aqui, nas falas que nós temos aqui com relação ao governo do Estado, é retaliação, nítida retaliação. Todos são muito bem tratados aqui do governo do Estado de São Paulo, entretanto é nítida a retaliação. Como o senhor faz a oposição ao governo João Dória e como o senhor é tratado em função disso, capitão? Pergunta inteligente, eu inicio a fala parabenizando a prefeita Suelen Rosim pela sua coragem, antes de tudo, e pela sua disposição em fazer o bem. Mas custou caro para nós, viu? Eu oro, eu rezo a Deus que essa moça seja iluminada para fazer um excelente mandato. Ponto. A minha característica, até por formação militar e acadêmica, é fazer o que eu chamo de oposição diplomática, uma oposição técnica. Meus discursos não são inflamados, eles não usam de pejorativo, não ofendem a pessoa física dele, não uso de ataques nem de xingamentos. Eu me atenho a questões técnicas, acadêmicas, pontuais, eu faço sustentação oral, mostrando as fragilidades do que está sendo feito e apontando as maldades que estão por trás. Tenho pelo governador, isso tem que ser dito, uma admiração no sentido de que é um adversário de respeito, porque é muito organizado, sim, muito metódico, acorda cedo, dorme tarde, disciplinado, com um plano de voo muito bem feito e que montou uma equipe muito competente. Pô, você está defendendo o governador? Não, eu estou só dizendo que o meu adversário é um adversário que merece atenção, respeito. Eu sou oposição a ele. Eu não concordo com um monte de coisa que o governo vem fazendo. Tenho falado isso no plenário de maneira sistemática, coerente e contínua. Né? Quando o plenário estava aberto, diariamente eu ia apontar os problemas do governo. Fez coisas boas também, tem que ser dito. E, no geral, ele tem esse perfil, sim, que o senhor acaba de citar, que é triste, de retaliação e de vingança, de se sentir, de levar a coisa para o lado pessoal. Não é, ele não deveria ter feito essa retaliação com a prefeita se posicionou, ele tem que pensar na população do estado de São Paulo, sim, na população de Bauru, que não tem nada a ver com essas briguinhas. Ele poderia ter tido uma saída mais nobre, né? E mais inteligente. E capitalizar em cima disso. Pois mas não, ele é birrento, né? E aí levou a conversa pelo lado pessoal, quem saiu perdendo a população de Bauru, que ainda ficou mais revoltada. E não foi só em Bauru, não, tá? Em várias outras cidades esse mesmo fenômeno aconteceu. Na minha maneira de entender, um erro estratégico dele, que é do temperamento dele, né? Supera a estratégia, né? Esse comportamento. Pois né? Isso precisa ser dito, né? Vamos falar o outro lado da moeda. O governador esteve em Serra Negra agora, né? Num evento que beneficiou muitas cidades. Eu estava lá, né? Estava no palco, inclusive. Né? Porque aquele evento especificamente era muito positivo e eu tinha ajudado aquelas cidades, né? E o parabenizei por isso. Mas não é por isso que eu vou deixar de criticar 8 bilhões de empréstimo para a gente pagar depois, sim, e que eu sei que vai ser usado de forma incorreta. Ou tudo leva a crer que vai ser usado de forma incorreta. Então, eu sempre procuro manter essa linha tênue, né? Caminhar no fio da navalha, como dizia meu pai, usando de bom senso e chamando as pessoas à consciência. Acho que o grande mérito da Jovem Pan,
e do ouvinte tem sido aumentar o estado de consciência, ampliar o estado de consciência, as pessoas terem maior percepção do que está acontecendo. Ninguém gostava de política no Brasil até pouco tempo. Agora eu tenho constatado coisas muito legais, como por exemplo, a pessoa assistindo a TV Senado, né? Sim, TV Alesp, a TV Câmara Municipal. Quando que eu ia pensar? O pessoal só queria assistir novela e futebol. É verdade. Agora o cara tá assistindo e um dia eu perguntei, por que o senhor tá assistindo isso? Eu falei, porque aquele cara lá que ganha 30 pau por mês tá votando uma lei que vai me prejudicar. Eu tenho que saber o que esse cara tá falando de mim. Ele não pode fazer o que ele quer. E eles faziam o que queriam, ainda estão fazendo, né? Mas agora tá todo mundo de olho. Isso é um grande ganho para a democracia e para a cidadania e para o exercício do poder pelo povo, para o povo e com o povo. Em algum momento disseram que não podia se discutir política, futebol e religião. Mentira. Em algum momento tentaram enganar a gente. Tentaram, é. Agora, o que traz o senhor a Bauru hoje? Olha, está ocorrendo aqui um grande evento de nível internacional, que são as eliminatórias e a classificação para o Campeonato Mundial de Natação de Piscinas Curtas, de 25 metros, que vai ocorrer em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em dezembro deste ano. É o campeonato brasileiro absoluto de natação de piscinas curtas, que engloba 14 estados da federação, 54 clubes, 351 atletas, muitos dos quais acabaram de chegar de Tóquio, das Olimpíadas. Sim, medalhistas, gente de peso. Um campeonato maravilhoso que trouxe para Bauru a elite do esporte de alto rendimento brasileiro. Eu estive lá ontem, lá está a Comissão de Desportos do Exército, a Comissão de Desportos da Marinha, a Comissão de Desportos da Força Aérea, o Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis Clube, Flamengo, a Associação de Bauru. A BDA, eu aproveito para parabenizar o Cláudio. Querido Cláudio. Querido Cláudio, que tem um empreendimento maravilhoso que beneficia milhares de jovens. O esporte é um veículo de retirar a criança das drogas, de dar um futuro para essa pessoa, de abrir horizontes, um trabalho social que ele faz maravilhoso. E dessa categoria de base vão sair os futuros campeões olímpicos. É preciso saber que o esporte é um veículo de projeção de poder nacional, né? Haja vista a história aí da China, da União Soviética, de Cuba, né? O Brasil, por direito e de fato, tem que ser uma potência olímpica. Sim. Bauru está dando essa grande contribuição. Eu vi tempos ontem, o cara fez 46 e baixo nos 100 metros livre. Os caras fizeram nado borboleta para 49, 48, 47. A menina ontem de 16 anos do Clube Paineiras do Morumbi nadou o 100 livre feminino para 50 segundos. Quer dizer, nós temos aqui um time de elite em Bauru. Eu fiquei vivamente impressionado com o que vi. As confederações passando por problemas financeiros, as federações passando por problemas financeiros. Quer dizer, tanto dinheiro mal utilizado, jogado fora de um lado, e tanta gente boa precisando de recurso de outro. É o que eu falo, o Brasil já era. Eu fui criado na época que o Brasil é um país pobre, a gente não tem dinheiro. Mentira! O Brasil é um país muito rico, um dos países mais ricos do mundo, se não for o mais rico do mundo. Só que ele tem má gestão. Mal administrado, sem falar da corrupção sistêmica que ainda existe em todos os escalões, né? Tá melhorando, já nos resolvemos muito do problema da corrupção, mas ainda é intrínseco à cultura do brasileiro. Sim. A gente vai precisar de algumas gerações para mudar esse modus pensantes, né? Mas então Bauru é sede de um grande evento e eu estou muito feliz de estar aqui apoiando e ajudando e prestigiando esse evento. Deputado estadual Castelo Branco, deputado, uma honra tê-lo aqui conosco. Volte, pode voltar mais vezes, a porta sempre aberta. Foi uma honra conversar com o senhor. A honra foi minha. Se vocês me permitem, eu fecho a entrevista com uma frase do querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele dizia: a esperança da colheita reside na semente. Tradução: você vai colher aquilo que você plantar. Não espere você colher coisa diferente daquilo que você puser na terra. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Nosso jovem precisa ouvir isso porque ele tem a esperança de que vai plantar uma coisa e colher outra.
E eu estou absolutamente convencido, né? Hoje a entrevista foi leve, não abordou até certos assuntos mais delicados. Que nós estamos vivendo uma enorme guerra do bem contra o mal no Brasil. São visões dicotômicas, visões de grande polaridade, visões de mundo completamente diferentes dentro do mesmo país, que estão gerando uma animosidade e uma partilha na família brasileira. Na minha maneira de entender, não é saudável. Concordo com o senhor. Não é saudável. As famílias todas divididas, com visões muito díspares. Dividido o núcleo familiar. Filhos e pais. Pensando de maneira diferente e rachando família. O senhor tem razão. Eu vivi isso na minha. Ou seja, é a luta do bem contra o mal. E a mensagem é que o bem sempre venceu o mal. Por quê? Porque o mal por si só se destrói. Vamos combinar essa conversa para tratar disso? A gente faz por Zoom, onde o senhor estiver, conversa com a gente. Acho que é importante ouvir. E esse mal por si só se destrói é um recado para a ditadura do judiciário brasileiro. Deputado estadual Castelo Branco, quero agradecer ao Flávio Guedes pela oportunidade de tê-lo aqui, deputado, e portas abertas. Obrigado, deputado. 9h48, eu volto já já. Jornal da Manhã. Juntos somos mais fortes. Somos todos um só.